usar aqui a gravação. Vamos voltar a gravar. Então, o primeiro cara que a gente vai falar é o Browns. Deixa eu acho que faltou um W aqui, né? Brown. É difícil o nome do rapaz, é Lowry, né? Lowry. Então, os conceitos de Bronsted-Lowry. Gente, o que o Arrhenius disse sobre ácido? Ácido é toda substância que, dissolvida em água, libera como único cátion o H+. Base é toda substância que, dissolvida em água, absorve ou libera como único ânion o OH-. Essa era a definição do Arrhenius. Então, o Arrhenius disse isso. Joguei na água, liberou H+, é ácido. Joguei na água, liberou H-, é ácido. Aí a grande questão aí é que ele não conseguia cobrir alguns sais com caráter ácido e caráter básico, que não conseguia justificar esse tipo de caráter. Porque nem sempre o H+ era liberado ou o OH- era liberado. Então, o Lewis, o Bronsted-Lowry, eles, é um conjunto aí, eles definiram ácido e base pelo movimento de cargas. Então, em vez de ir lá na definição do Arrhenius, eles criaram uma definição nova, onde eles disseram o seguinte: um ácido libera prótons. Gente, o prótons aqui, entenda como H+. E aí, sabe qual é a vantagem? Eu não preciso pôr em água. Então, o Bronsted-Lowry começou a pensar numa definição de ácido que não exigia a presença da água, que não exigia a água como dissolução desse negócio para ser um ácido. Lógico, para nós, a gente já aprendeu Lewis, a gente já aprendeu Arrhenius, a gente já trabalha com ácidos e bases dissolvidos em água, e em 99,9999% dos casos, os ácidos e bases são soluções aquosas, mas ele tira a necessidade da água. E ele fala que o ácido é aquilo que libera prótons, que liberam íons H+. E a base é quem atrai prótons. Quem atrai os íons H+. Então, aqui é uma mudança importante. Ele tira o foco do OH-, ele para de falar do OH-. Ele começa a falar de qualquer coisa que vá atrair para a estrutura dela os íons H+. Hora que aparece lá o Bronsted-Lowry, eu tenho casos, por exemplo, de ácidos atuando como base. Então, por exemplo, quando eu misturo dois ácidos, um ácido sulfúrico, que é extremamente forte, com ácido, sei lá, nitroso, que é um ácido moderado. Você força o ácido nitroso a absorver um H+, a pegar um íon H+ para a sua estrutura, e aí ele vai funcionar como base. Então, aí nem sempre o que acontece é movimento de íons OH-. Eu tenho só o movimento dos íons H+. Quem cede, quem doa, quem perde, quem libera os íons H+, é o ácido. Quem absorve, quem recebe,
quem atrai, né? Então vocês vão ter vários termos possíveis aí para definir isso. O íon H+ é a base. E aí, o que a gente tem são pares conjugados. O Bronsted-Lurey é o primeiro cara a falar de pares conjugados. O primeiro cara a falar, assim, se alguém está recebendo um elétron, recebendo um íon H+, o processo inverso vai ser ele ceder esse H+. Então, se eu tenho um equilíbrio químico, a gente ainda não falou de equilíbrio químico, normalmente quando eu não estou muito atrasado, né? Esse ano eu estou excepcionalmente atrasado, 6 aulas atrasado, né? Era para eu estar encerrando a apostila hoje. Então, quando eu não estou muito atrasado, normalmente eu só estou 2 aulas atrasadas e eu deixo essa aula aqui para o segundo semestre, porque eu estou só um pouquinho atrasado. Aí hoje, como eu estou 6 aulas, vão ficar 4 aulas atrasadas, então eu vou falar dela hoje. Eu deixo essa aula para o segundo semestre, porque lá no segundo semestre a gente vai falar de equilíbrio. E aí eu deixo essa aula para depois dos equilíbrios. Eu começo a apostila 4 e sigo com esse conteúdo. Mas, bom, equilíbrio todo mundo sabe o que é, né? Reação reversível. Reagente vira produto, mas o produto também vira reagente. Então, com esse conceito de equilíbrio já está suficiente para a gente entender aqui o ácido e a base conjugada. Então, pelo Bronsted-Lurey, o ácido é quem libera H+. E aí, vou pôr aqui de outra corzinha. Ele forma uma base conjugada. Então, o produto desse cara, quando ele libera esse H+, é uma base conjugada. Bom, e a base? A base é quem atrai os íons H+. E ele forma um ácido conjugado. Então, acontece essas coisas sempre aos pares, sempre um parzinho. Gente, um ácido normal, um ácido de arrênios, é um ácido de Bronsted-Lurey. Então, todo ácido que é definido como ácido de arrênios também funciona como um ácido de Bronsted-Lurey. Quer ver, por exemplo, se eu pegar lá o exemplo mais simples, já fiz isso, sei lá, trocentas vezes com vocês, pegar o HCl e fazer a ionização do HCl, certo? Joguei em água. O que sobra lá? O Cl- e o H3O+. Tudo bem isso? É o produto lá? Porque daí o H+ do HCl é atraído pela água. Lembra? Eu já desenhei isso aqui, ó. Ligação covalente. A água. Nem vou fazer geometria aqui, tá? Vou deixar a água fingir que ela é linear. Ela não é, né? Vocês lembram, né? Por favor. Só vou fazer para economizar espaço aqui. Então aí tem uma quebra heterolítica aqui. O Cl fica com um elétron que era do H. O Cl fica com 8 elétrons e com uma carga negativa. E aqui eu tenho 3 Hs ligados na água. Lembra disso? Já fiz esse desenho antes, tudo bem? Todo mundo lembra disso? Bom, o que aconteceu aqui? É isso, ó. Esse cara perdeu o íon H+. Então, se ele perdeu o íon H+, ele é o ácido. Tudo bem? O que ele formou? Ele formou isso aqui. Formou o Cl-. Como que o Cl- junto com o H3O+, volta a ser esse negócio? Como que o produto voltaria a formar um reagente? Bom, para o produto voltar a formar um reagente, esse Cl- teria que atrair esse H+. Então, esse H+ teria que vir aqui para o Cl- para ele poder voltar. Tudo bem? Então, todo ácido forma no produto
um par conjugado que é uma base. Tranquilo? Bom, o que aconteceu com a água? O que aconteceu com a água? Ó, esse H+, migrou para a água, certo? Se o H+ migrou para a água lá e usou o parzinho de elétron da água para formar o H3O+, a água, no processo, foi alguém que atraiu os íons H+. A água, no processo, foi alguém que atraiu H+. Então, a água aqui nesse processo funciona como uma base. Como que o H3O+ volta a formar água? Perdendo esse íon H+. Então, se ele perdeu o íon H+, ele volta a formar água. Então, isso aqui, ó, é um ácido conjugado. Tranquilo isso? Beleza? Então, no brónquito de Lurie, nada acontece sozinho. Nada acontece uma coisa só. Se eu tenho um ácido, ele forma um par, uma base conjugada. Se eu tenho uma base, eu formo um ácido conjugado. Brónquito de Lurie definiu força do jeito seguinte. Se o ácido é forte, a sua base conjugada é fraca. Se a base é fraca, seu ácido conjugado é forte. Então, sempre que a gente for definir força, a gente vai definir um par. Um vai ser sempre forte, o outro vai ser sempre fraco. Então, a HCl é um ácido forte. A gente já estudou o HCl e a gente sabe que ele é um ácido forte. Então, se o HCl é um ácido forte, a sua base conjugada, o íon cloreto, o Cl-, vai ser uma base conjugada fraca. Bom, a água. A água é uma extraordinária base, é uma base muito forte? Não. A água é uma base fraca. Na verdade, quando a gente estuda arrênios, a água sequer é base, a água é neutra. Mas aqui ela funciona como base porque ela está recebendo o íon H+. Então, como a água é uma base, o seu ácido conjugado, o ácido que está junto com ele, né, que faz o parzinho, é um ácido forte. Tudo bem isso? Tranquilo? Eu vou escrever de rosinha aqui, que eu roubei as canetas da Tamira, agora eu adoro. Então, se isso aqui é forte, isso aqui é fraco. E o contrário também é verdadeiro, ó. Se a base aqui é fraca, então esse aqui é forte. Beleza? Tranquilo isso? Então, brónquito de Lurie, vocês entenderam o esquema do brónquito de Lurie? Então, o brónquito de Lurie é aquele que quem recebe o H+ é uma base, quem doa o H+ é um ácido. Por exemplo, é graças ao brónquito de Lurie que os aminoácidos são descritos como substâncias anfóteras. São descritos como substâncias que têm propriedades ácidas e básicas juntos. Vocês já começaram a estudar aminoácidos lá em orgânica com... Não, Elvânia, ainda não. Não, né? Vocês estão em que função? Vocês já tiveram todas as funções? Oxigenadas e nitrogenadas? Ou... Paramos nas que tem carboxilas. Carboxila, tá. Eu vou antecipar um negocinho, eu vou ter que falar das aminas para mostrar, mas aí eu vou mostrar lá em Lewis, na estrutura de Lewis, não na de brónquito de Lurie. Tranquilo isso? Brónquito de Lurie, beleza? Do H+, perde H+, é um ácido, recebe H+, é uma base. Todo mundo no reagente tem um par conjugado no produto. Maravilha? Tranquilo isso? Ó, vou deixar vocês copiarem a lousa aí, dar um print na lousa. O povo está desistindo da minha aula, já temos menos alunos do que começaram. Acho que alguém está caindo, porque volta, fica a tela cheia, fica um tantinho de fotos que enche a tela inteira. Aí some um. Aí volta, enche a tela de novo. Aí some um.
Mas estamos com fórum baixinho, né? 23 pessoas. Esta sendo a média, o povo já está tirando férias, né? Até que alto. Até que é alto, né? Devo me sentir lisonjeado, então. Professor, tem aula que tem 28 às vezes. Aí tem aula que tem 12. Varia muito. Beleza, hein? 12 aí é sacanagem, hein? Gente, e o Rubão, ele dá plantão mesmo, assim, tipo, das 5 da tarde às 10 da noite? Sim. Nesse ritmo aí. Se deixar, fica até o dia seguinte. Entendi. Por isso, outro dia ele pôs lá no Facebook que ama a casa dele, não sei o quê. Ama a casa, mas fica lá trabalhando, vagabundo. Em vez de ficar com os filhos, com a mulher, assim é fácil amar a casa. Se tranca no quarto e fica trabalhando. Ele ama trabalhar. Aí na casa dele ninguém enche o saco, deixa ele trabalhar. É isso. Posso pagar tudo? Quase tudo, na verdade. Eu vou pagar só aqui para economizar uma frase. Bom, o Lewis é o mais abrangente de todos os conceitos de ácido base. Então, a gente pensa no Arrhenius como se fosse o mais restrito, Bronsted-Lurey é um pouquinho mais abrangente e o Lewis é o mais abrangente de todos. Então, o conceito de ácido base, segundo Lewis, gente, e é o mesmo Lewis, sei lá, que você aprendeu na fórmula eletrônica. Quando você faz ligação covalente, a formulinha, quando você representa os elétrons, é a fórmula eletrônica de Lewis, e é esse mesmo Lewis, é esse cara aqui. O Lewis, ele trabalhou e ele estudou basicamente a vida toda dele, né, em química, nos estudos químicos, basicamente a vida toda dele foi focada nos pares de elétrons. Então, quando a gente fala da estrutura de Lewis, de ligação, né, porque a ligação, na verdade, covalente foi estruturada, foi pensada segundo Lewis, o foco do Lewis é no par de elétrons. Então, o Lewis, quando ele vai fazer qualquer tipo de estudo, e aí é normal, o cara, a vida inteira, ele estudou e descreveu a situação com pares de elétrons, então é normal, é esperado que ele vai fazer isso em tudo que ele vai estudar. Ele começou a se debruçar aos estudos de ácidos e bases segundo Bronsted-Lurey, e ele falou, não, tem mais alguma coisa aí nesse processo. Tem alguns casos que não movimenta íons H+. Na verdade, tem casos aí que o que importa não é o cara que está, né? Não é o H+, que está saindo ou chegando. O que importa é o que está fazendo ele se movimentar. E no caso, né, quando é o Lewis falando, o que importava ali, o que fazia o H+ sair ou chegar, eram justamente os pares de elétrons. Então, para Lewis, um ácido era algo atraído por um par de elétrons. Então, se alguém fosse atraído por um par de elétrons de uma outra substância, a gente já podia considerar isso um ácido. Então, lá, por exemplo, quando você tem o HCl, que a gente desenhou aqui, sendo atraído pelo par de elétron da água, o HCl era um ácido, não porque ele liberou H+, não porque o H+ foi lá para a estrutura da água, e sim porque a água obrigou ele a isso. Por isso que a hora que o Arrhenius define ácido e base, ele põe como exigência a água. Tem que ser toda substância que está dissolvida em água para ser considerado ácido. Por que isso? Porque daí, a hora que você fala de uma substância sendo, né, dissolvida em água, a água tem a disponibilidade de par de elétron.
Então, a água é quem força o ácido a acontecer. Então, aí o Lewis, ele tira o foco no H+, ele tira o foco do OH-, ele tira justamente o foco da estrutura. E ele vai repor a responsabilidade lá na água. Então, o HCl não é ácido porque ele é o HCl. O HCl é ácido porque ele está perto da água. Porque o par de elétron da água está atraindo os íons H+, e está transformando ele em um ácido. Porque ele está cedendo alguma coisa, ele está cedendo um cátion para um par de elétron da outra substância. Então, o ácido é algo que tem um cátion, tem uma partícula atraída por um par de elétrons. Então, essa é a definição de Lewis. Bom, e a definição de base? A base é algo que atrai algo com seu par de elétrons. Então, para ser uma base, ela tem que ter um par de elétrons disponível e, tendo um par de elétrons disponível, ele consegue atrair alguma coisa com esse par de elétrons. Bom, você ainda não teve essa aula, vocês pararam lá nas carboxilas, vocês ainda não tiveram as funções nitrogenadas, mas as funções nitrogenadas, os compostos orgânicos com nitrogênio, são os compostos orgânicos básicos. Por quê? Porque o nitrogênio tem um par de elétrons sobrando na sua estrutura e esse par de elétrons que sobra na estrutura do nitrogênio consegue, às vezes, atrair algumas coisas. E aí você consegue, então, chamar aquele composto de básico porque ele tem um par de elétron e esse par de elétron atrai alguma coisa. Tranquilo isso? Beleza? Bom, Bronsted-Lurey e Lewis, tanto um quanto o outro, possuem pares conjugados. Então, o ácido que tem é atraído por um par de elétron forma uma base conjugada. E a base forma um ácido conjugado. Então, tanto no Bronsted-Lurey quanto no Lewis, a gente tem pares conjugados. A gente tem ácido-base conjugado. Gente, eu usei como exemplo um ácido de Arrhenius para falar do Bronsted-Lurey. E eu posso usar o mesmo ácido de Arrhenius também para falar do Lewis. Então, mesma pegada. HCl mais água virando Cl- e H3O+. Isso aqui era um ácido, segundo Arrhenius, porque dissolvido em água essa substância liberou H+. Era um ácido de Bronsted-Lurey, porque esse cara cede um H+, e esse cara recebe um H+, então isso aqui é um ácido, isso aqui é uma base de Bronsted-Lurey. E isso aqui é um ácido, uma base de Lewis. Por quê? Ligação covalente. Certo? Igualzinho o desenho que eu fiz na explicação passada. Podia até ter deixado o desenho aqui para essa explicação. Então, o que aconteceu aqui? Quebrou. Liberou H+, que foi atraído por um par de elétrons. Ele foi atraído por um par de elétrons? Ele é um ácido. Aqui, esse par de elétrons atraiu alguma substância? Então, é uma base. Qual que é o meu produto aqui? Cl-. Certo? Vou voltar. Para o Cl- voltar a ser HCl, o que ele tem que fazer? Ele vai pegar um desses parzinhos de elétron dele,
e vai atrair o H+. Bom, se esse é um ácido, isso aqui é uma base conjugada. Tranquilo? Bom, então para voltar, esse cara tem que perder o H+, tem que ter alguma coisa atraída por um par de elétrons. Então isso aqui é um ácido conjugado. Nossa, velho, parece déjà vu, você já explicou isso. É, exatamente. Né? Qual que é a diferença do Bronsted-Lurey para o Lewis? O foco. Então, o Bronsted-Lurey tem o foco no íon H+, e o Lewis tem o foco no par de elétron. Então, esse cara foi atraído por um par de elétron, ele é um ácido. Esse cara usou o par de elétron para atrair alguma coisa, é uma base. Esse cara, para voltar, para ser o que era antes, esse cara teve que usar o par de elétron dele para atrair o H+, é uma base conjugada. Esse cara teve seu H+ atraído por um par de elétron, é um ácido conjugado. É uma via de mão dupla. Então, se acontece aqui, tem que acontecer a volta no inverso. Então, esse cara perdeu o H+ para um par de elétron, esse cara usa o par de elétron para recuperar o H+. Então, por isso que ele é um par de ácido e base conjugada. Gente, mesma definição. Se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. Se a base conjugada é forte, o ácido é fraco. Tranquilo isso? Beleza? Suave? Bom, mais um print aí. E agora eu vou dar alguns exemplos do que interessa, do que acontece realmente para a gente. Foi? Posso parar? Gente, lá em sais, lá atrás, eu defini para vocês que os sais podem ser sais de caráter ácido, básico e neutro, certo? Vocês lembram de eu ter falado um negócio desse? Faz cara de sério, David, se eu não falei, ou dá um sorrisinho se eu falei. Você lembra lá de eu ter comentado de ácidos Sim. básicos? Sim? Então, ó, qual que era a regra para um sal ter um caráter ácido? Falei, ó, alguém, define a regra lá. Ah, eu tenho esse sal. Puxa, ele tem caráter ácido. Por que o sal tem caráter ácido? Ah, porque ele veio de um ácido... Vamos Tem lá, que ver gente. quem é mais forte, não é? Isso, então, se eu tenho um sal de caráter ácido, é porque ele veio de um ácido que é mais forte do que a base. Então, o caráter predomina pela força. Gente, o Lewis definiu isso de um jeito um pouquinho diferente. Um sal se dissolvendo em água é um par ácido-base. Então, olha a bizarrice do Lewis, hein, meu? Vamos pegar um sal que você conhece. NaCl. Vou jogar esse cara em água. Forma Na mais aquoso e Cl menos aquoso. Certo? Tranquilo isso? Bom, vamos pensar no Na mais aquoso. O que é um Na mais aquoso? O que é o Na mais aquoso? É o Na cercado por águas. Então, se eu tenho Na+, e coloco várias águas cercando esse cara para formar um aquoso. Para que eu faço isso? Para essa carga positiva aqui, ó,
não se encontrar novamente com essa carga negativa e eles grudarem de novo e formar um Na sério. Então, quando eu jogo um sal na água, ele dissocia, ele separa o cátion do ânion. E além de dissociar, além de separar o cátion do ânion, ele vai ser solvatado, ele vai ser cercado pelo solvente, para que esse cátion e esse ânion não voltem a se juntar. Então, quando eu tenho um Na+, eu vou ter várias moléculas de água em volta desse Na+, cercando esse Na+, para quê? Para que ele não se encontre mais com o Cl-. Esse Na+, ele vai ser um ácido ou uma base segundo Lewis. Vou te dar uma dica, ó. Por que a água vai cercar o Na+, um Ozinho virado para o Na+? Por causa dos pares de elétrons da água. O Na+ não tem carga positiva. A água não é uma molécula polar. Ela não tem um polo negativo e um polo positivo. Então, o polo negativo da água é quem vai ser atraído pelo Na+. Os pares de elétrons da água vão atrair o Na+. Segundo Lewis, alguma coisa que é atraída por pares de elétrons funciona como o quê? Lewis, ó, a lousa passada, vai, gente. Hã? É uma base. Então, alguma coisa que é atraída pelo par de... Ó, cuidado, você está olhando para a água aqui, ó. Alguma coisa que é atraída pelo par de elétron é um ácido. A água, na solvatação, né, na dissolução, funciona como uma base. E o Na+ funciona como um ácido. Tudo bem? Então, aqui, na verdade, quando a gente fala que o NaOH é uma base, não sei o quê, tudo mais, na verdade é isso. Qual é a capacidade que o Na tem para fazer a água funcionar como uma base? Se o Na forma, né, a base do Na é o NaOH. O NaOH é uma base forte. Por quê? Porque o íon Na+, é um ácido que tem uma grande capacidade para forçar a água a ser base. Maluco isso, né? É meio doidão, né? Mas é isso. A explicação do Lewis para o NaOH formar uma base forte é justamente isso. Porque o íon Na+, tem grande capacidade de fazer a água funcionar como uma base. E aí, nesse caso, a Na+, vai fazer a água, vai forçar a água a ser uma base forte. Por quê? Porque ele é um ácido conjugado fraquinho. Esse cara aqui é um ácido bem, bem fraquinho. E aí ele força, então, a base ser uma base conjugada forte. Tranquilo isso? Bom, e o outro lado, o Cl-. O que acontece no Cl-? Cl- é o contrário, ó. Vou desenhar os elétrons dele. Como o Cl é menos, ele vai atrair da água a parte positiva. Ele vai atrair o polo positivo da água, que é o quê? É o H+. O H+ vai ser atraído pelo par de elétrons do Cl-. Gente, cada par de elétron vai atrair um H, tudo bem? Da água. Então, cada parzinho de elétron do Cl- vai atrair um cátion, vai atrair uma carga positiva, e esse parzinho de elétron vai funcionar como uma base.
E no caso, a água aqui vai ter uma parte dela sendo atraída por um par de elétrons. Então, ela é um. Então, HCl é um ácido forte. Por quê? Porque o Cl- consegue fazer com que a água funcione como uma base forte. Bizarrão esse negócio, né? Então, agora, se dissolver sal na água, forma um par, um conjunto de ácidos de bases conjugadas. O Na+ é atraído por pares de elétrons da água e funciona como um ácido, e a água, consequentemente, funciona como base. E o Cl- usa os pares de elétrons dele para atrair H+. O Cl- funciona como base e a água, nesse caso, funciona como um ácido. Então, o sal vai ter um caráter neutro se o cátion funcionar como um ácido com tanta força quanto o ânion funcionar como base. Se um dos dois prevalecer, aí vai prevalecer o caráter ou ácido ou básico lá da substância. Tranquilo isso? Beleza? Suave? Meio bizarro isso, eu sei, né? Aparece mais em compostos orgânicos do que inorgânicos. Eu gosto de comentar primeiro o inorgânico, porque aí agora o orgânico fica bem facinho. Tá bom? Vai, ó, dá mais um print. Vai ter mais 2 lousas ainda para dar print, eu tenho que fazer exercício. Ave Maria, viu? Professor, tem aquele Oi. negócio tipo de base fraca, ácido conjugado forte aí também ou não? Tem isso. Só que aí você precisaria pensar no reagente e no produto. Então, aqui, ó, por exemplo, o reagente é o Na+ sozinho, e aí, né, o Na+ sozinho, e isso aqui seria como um produto, né? Então, Na+ mais água, virando isso aqui, né? Ou isso aqui, virando Na e a água separados. Então, assim, ó. Na+ mais água, virando o Na+ aquoso. Então, ó, para isso aqui voltar a ser Na+ e água, o Na aqui vai ter que deixar de ser atraído pelo par de elétron. Tudo bem? Então, aqui ele vai funcionar como base. E a água como ácido. Porque quando eles estão grudados, o Na+ é o ácido e a água é a base. Então, aqui, nesse cara, o Na+ é o ácido. Então, lá no conjugado, isso aqui funcionaria como base e isso aqui funcionaria como ácido. Tudo bem? Que é o inverso. Mas tem o par conjugado. É que é difícil, numa equação, né, a gente pensar na equação reversível, enxergar esse negócio, esse processo. Eu concordo com vocês que é meio difícil de enxergar isso. Toda vez que eles perguntarem de ácido e base conjugado, tentem desenhar a fórmula eletrônica. Porque a fórmula eletrônica é muito mais esclarecedora do que a equação. Olhar para a equação e ter essa visão é chatinho. Então, tenta montar a fórmula eletrônica para tentar imaginar o que está sendo, né? O que está acontecendo. Puxa, daqui para cá, o que aconteceu? Daqui para lá, o que aconteceu? Então, qual que é o inverso do que eu estou fazendo? Principalmente porque aqui a gente tem uma coisa só, né? Então, esse aqui vai ser ácido e base conjugada, porque uma parte dele funciona como ácido, tá vendo? E uma parte funciona como base. Então, ele é a mais aquoso, ele é as duas coisas. Ele é o ácido e a base conjugadas. Esse cara funciona como base porque aqui, nessa estrutura, o Na+ está agindo como ácido. Então, ele tem uma base conjugada. E a água funciona como ácido por quê? Porque aqui a água está funcionando como base. Então, quando ela deixar de atrair o cátion, deixar de usar o par de elétron dela, então ela vai funcionar como um ácido. Tudo bem? Putz, professor, não entendi isso não. Por que o Na é base nesse caso? Não Ó, o entendi. Na+ aqui está sozinho, tá vendo? Ó? Certo? Aí eu tenho a água aqui.
E aí lá no produto eu tenho aquele desenho lá, tudo bem? Porque não vai caber aqui aquele desenho. Então, o Na+ aqui, sozinho, foi atraído por um par de elétrons. Ah, eu falei errado. Ó, o Na aqui sozinho foi atraído por um par de elétrons. Se ele é atraído pelo par de elétrons, ele funciona como ácido. E aí, ele funciona como ácido. Ele sozinho vai funcionar como ácido, tá certo? E aí a água usou o par de elétrons dele para atrair. Então esse cara funciona como um ácido. E esse cara funciona como uma base. Aí aqui é o contrário, ó. Então, aqui no produto, se eu quiser voltar dessa estrutura para o Na+ sozinho e a OH-, a água sozinho, esse cara, o Na+ tem que deixar de ser atraído pelo par de elétrons da água. Então, se ele deixa de ser atraído, lá, né, no conjugado, que ele vai funcionar como uma base conjugada. E lá, a água, o par de elétrons dela para de atrair alguma coisa. Então, ele vai funcionar como um par conjugado sendo um ácido. Então, é o contrário. Ele sozinho, Na+ é um ácido. E quando ele está solvatado e deixa de estar solvatado para voltar a formar o Na+, ele vai voltar a ser uma base. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar tudo. Vou escrever as equações que acontecem de verdade. Aí eu acho que vai ficar mais claro. Posso apagar? Ó. Pro, no caso dessa reação, é uma de dupla troca? No o cloreto de sódio reagindo com a água? Então, se ele formasse NaOH e HCl, seria dupla troca. Okay. Como ele forma Na+ e Cl-, aí não. Então, se ele reagir com a água e voltar a formar NaOH e HCl, aí seria dupla troca. Para ser dupla troca, você tem que ter duas substâncias compostas antes e duas substâncias compostas depois. Não pode ter substância composta antes e íons depois. Ou o contrário, íons antes e substância composta depois. Mas no caso de uma reação, como eu vou saber o que vai sair? Aí alguma coisa no enunciado vai ter que te dar uma dica. Se ele não falar nada, você vai para a dupla troca. Ah, fulano reage com ciclano. São duas substâncias compostas. A reação mais provável é uma reação de dupla troca. É que aqui a gente só está falando de dissolução. Então a gente só está dissolvendo o negócio. Né? Ok, obrigada. Tá bom? Nada, imagina. Posso parar? Aí eu vou montar a reação de verdade. Aí eu acho que vai ficar... Porque na verdade é uma sequência de reações. Então aqui, ó, é isso aqui. A reação que vai acontecer e a volta é essa aqui. Por que é importante? Né? Eu fiz separado lá e aí separado fica meio chatinho de entender. Ó, o NaCl, eu vou pôr duas águas aqui, uma para o Na e uma para o Cl, tá bom? Só para a gente ver. É um monte de água, é um monte para o Na e um monte para o Cl, mas eu vou fazer uma só para a gente enxergar. Porque aqui a gente tem o par conjugado. Então, ó, o que está acontecendo quando eu joguei o NaCl na água? O Na+ foi atraído por um par
de elétrons da água. Então, esse cara é um ácido. Certo? Porque ele foi atraído pelo par de elétrons da água. Bom, então aqui a água funciona como base. Cl-. Cl- pegou lá os pares de elétrons dele para quê? Para atrair o H, né, que é positivo lá da água, que é polar. Então, o Cl-, por usar o par de elétrons dele para atrair alguém, é uma base. E a água aqui, então, funcionou como ácido. O que é a volta? O que é a reação? Bom, o que é a reação reversível desse processo? É o Na+ deixar de ser atraído pela água. Então, aqui, ó, esse parzinho de elétron estava atraindo o Na+, só que aqui o Na+ vai deixar de ser atraído por esse par de elétron. E ele vai voltar a se juntar com o Cl-. Então, se ele deixa de ser atraído pelo parzinho de elétron para voltar a ser o Na+ lá do NaCl, esse cara aqui, ó, é uma base conjugada. Por quê? Porque daí o Na+ vai voltar a se juntar com o Cl-. Aqui o que está acontecendo? Ó, o Cl- usa o parzinho de elétron dele para atrair o H+ lá da água, o H positivo da água, do polo positivo da água. Ele vai deixar de fazer isso. Então, para ele voltar a formar um NaCl, ele vai ser um ácido conjugado. E a água? Bom, a água aqui é um ácido conjugado. E aqui é uma base conjugada. Então, na verdade, na dissolução aqui dos íons, a gente tem dois pares de ácido e base conjugada. Então, né, o ácido Na+ com a base conjugada água e a base Cl- com ácido conjugado água. E depois, na volta, o Na+ funciona como base conjugada para voltar a ser NaCl e a água funciona como ácido conjugado. E o Cl- funciona como ácido conjugado com a base conjugada água. Ficou mais claro, David? Não estou sentindo muita firmeza aí no seu rosto. Não, ficou, só que não, ficou, tá, eu achei bem melhor do que o esquema anterior, mas uma coisa que eu não entendi é que, por exemplo, se eles trocam de caráter, tipo, o Na+ vira base conjugada e a água ácido conjugado, não era pro Na+ atrair o H+ dessa mesma água? Por que que ele atrai o Cl de volta? É isso que eu não entendi. Aí é porque a força, daí tem a ver com forças eletromagnéticas. A força de atração do cátion pelo ânion é mais intensa do que o dipolo, do que o íon dipolo, né? Do que o dipolo da água atraindo o íon Na+, ou o dipolo da água atraindo o Cl-. Aí tem a ver com forças intermoleculares. A atração Na+ com Cl- é mais intensa do que esse íon dipolo, né? Então é por causa disso. Por isso que quando você vai evaporando a água, por exemplo, você tem uma solução de água e sal. Aí, conforme você começa a aquecer isso, você vai evaporando a água vai indo embora, o que vai acontecendo? A água vai indo embora e vai aumentando a sua temperatura de ebulição. Vai ficando cada vez mais difícil de aumentar, vai ficando cada vez mais difícil de ebulir, de evaporar a água. Tem lá as 3 propriedades, né? Ebulioscopia, tonoscopia e crioscopia. Vocês vão aprender isso lá também no segundo semestre. Daí tem pressão de vapor, são algumas propriedades coligativas. Conforme você vai tirando moléculas de água daqui, a atração Na+ e Cl-, porque se Cl- está cercado por águas, ele não chega perto do Cl- e é força elétrica. A força elétrica depende de distância.
Lembra da formulinha da força elétrica? F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Se essas cargas Q1 e Q2 estão muito distantes, a força elétrica é pequena. Só que conforme você vai tirando água, essa força elétrica vai ficando muito grande. Muito maior do que o íon dipolo. Então, a intensidade da força Na+ com Cl- é grande. Mas para você voltar aqui, você vai ter que ir tirando águas do meio do caminho, porque senão você não consegue voltar. Porque como você tem abundância de água, a água fica cercando o Na+, fica cercando o Cl-, aí você não consegue voltar. Mas se não conseguir voltar, ela permanece com as mesmas configurações do reagente ou não? Troca mesmo assim? Não, aí assim, isso aqui é no reagente, quando ele se mistura com um monte de água, isso aqui é no produto. Para eu chamar ele de base conjugada, ele teria que estar voltando a ser isso aqui. Se a reação reversível não acontecer, ele não vai existir essa base conjugada, entendeu? Então, para acontecer a reação reversível, você tem que ir tirando água para formar essa base conjugada. Se isso não conseguir começar a reverter, ele vai continuar com essa configuração e pronto. Aí não, né? É o princípio da reversibilidade, é o princípio do equilíbrio. Então, para eu considerar isso aqui como base conjugada, é porque essa reação tem que acontecer. Para eu considerar isso como ácido conjugado, essa reação tem que acontecer, senão não posso considerar. Tá bom? Então, eu tenho que pensar num jeito para essa reação acontecer no reversível. Na natureza, no nosso dia a dia, essa reação não acontece. Isso aqui não acontece na volta. Você jogou NaCl na água, o NaCl vai ficar lá na água dissolvido. Tem a água do mar lá. Fica lá dissolvido para sempre. Como que eu tiro o NaCl dali? Tem que fazer algum processo. Tem que evaporar a água, alguma coisa você tem que fazer. Senão ele não vai sair de lá. Bom, então, por exemplo, essa reação reversível é muito rara de acontecer. Muito, muito rara de acontecer. Como que eu consigo isso? Evaporando uma quantidade absurda de água. Quase toda a água. Beleza? Beleza, professor. Ficou claro. Obrigado, hein? Mas é confuso. Eu concordo que... Né, então, é por isso que eu falei. Ficou menos confuso. Para vocês enxergarem o parzinho de elétron. É meio que um processo de aceitação. Assim. Você tem que aceitar que esse negócio é assim. Porque... Né? A química envolvida num processo desse é uma química, sei lá, no ensino superior é uma discussão para 6 meses, essa equação. Entendeu? Por daí você vai ter que ir quase lá na física quântica para justificar isso, né? Relativizar mesmo, pensar em forças. É um negócio pesado, né? Um barato tenso. Beleza? Posso apagar? Agora eu vou para uma coisa mais facinho, que é química orgânica. Química orgânica é sempre mais gostoso, né? No ensino médio, né? No nível médio, química orgânica é uma delícia. Eu digo que foi a maior enganação que eu tive no ensino médio foi essa. Que química orgânica era fácil e química orgânica era legal. A hora que eu cheguei na faculdade, eu fui fazer química orgânica 1, eu falei, gente do céu, o que é isso, velho? Eu não aprendi nada de química orgânica no ensino médio. Porque química orgânica parece fácil. Então, quando a gente fica aqui no nível médio, química orgânica é a matéria mais legal do ensino médio de química. Mas, a hora que você chega na faculdade, não é bem assim. Né? Química orgânica 2 eu tomei 3 vezes pau na matéria. Olha que beleza. Tive que fazer química orgânica 2 por 4 vezes. Repeti 3 delas. Né? E a quarta, eu praticamente desisti. Eu falei, eu vou ter que pegar inspirações divinas. E aí eu comi o livro, ficava decorando o livro. Eu falei, não vou entender essa porra, vou decorar, porque uma hora eu tenho que me livrar desse negócio. E foi. Me livrei. Mas se me perguntarem hoje, se alguém vier com um Brown para mim, que é a Bíblia da Química Orgânica do Ensino Médio, lá um livro mó, professor, me explica essa reação aqui no Brown. Eu falei, nem vou olhar. Sai disso aqui da minha frente, que eu não quero nem olhar esse negócio. É tenso, barato. Bom, vamos pensar num aminoácido. O que é um aminoácido? Você já aprendeu um ácido carboxílico. Um aminoácido, ele tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Então, você já viu esse aqui, certo? O ácido carboxílico. E o grupo amina é um NH.
Então o N faz 3 ligações, pensa na amônia, certo? NH3. Você tira um H da amônia, faz ele se ligar numa cadeia carbônica. Isso é um grupo amino. Se eu tenho ácido carboxílico e uma amina na mesma cadeia, eu tenho um aminoácido. Gente, isso aqui vai se comportar de 3 jeitos diferentes. Em meio neutro, em meio ácido e em meio básico. Em meio neutro, a gente fala que acontece a auto-ionização do aminoácido. Como assim? O aminoácido, por si só, forma o seu íon. Então, aqui, no aminoácido, eu vou ter a formação dos 2 íons. Eu vou ter a formação do cátion e do ânion na mesma estrutura. Como que isso acontece? A amônia, nitrogênio, tem 5 elétrons, ele faz 3 ligações covalentes e tem um par de elétrons sobrando. Esse H é um H ionizável. Lembra lá da definição de ácido? Ácidos oxigenados têm hidrogênio ionizável, aquele hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Lembra disso? Então, o hidrogênio que está ligado no oxigênio pode virar H+. Tudo bem? Em meio neutro, esse H+ migra para o par de elétron da amônia, da amina. Então, ele mesmo se ioniza, sobrando um O negativo e um NH3 positivo. Então, em meio neutro, o aminoácido forma um cátion e um ânion. A amônia aqui com o seu parzinho de elétron atraiu o H+ do ácido, então ela funcionou como uma base e essa ponta funcionou como um ácido. Então essa ponta aqui funcionou como base e essa ponta aqui funcionou como ácido. Tudo bem? Para formar isso ali. Então, na verdade, isso aqui é a base, né? E isso aqui é o ácido. Beleza? Alvani, mas se isso acontecer em meio ácido, eu já tenho hidrogênios disponíveis, eu já tenho H+ disponível. O que vai acontecer? A amina vai receber esse H+. Mas ela vai receber esse H+ do meio. E não do ácido carboxílico. Então, em meio ácido, ela só funciona como base. Então, o H+ do ambiente é absorvido lá pelo parzinho de elétron da amina e forma NH3+, forma base. Mas o outro, não acontece nada. Então esse H+ aqui não sai daqui? Não. Por quê? Porque eu já tenho excesso de H+ no ambiente. Então ele funciona só como uma base. Aí meio ácido, o que vai acontecer? Meio ácido, em meio básico, a amina continua do jeito que ela é originalmente. E o ácido carboxílico cede o H+. Cede o H+ para quem? Para o meio. Então, esse OH- vai reagir com o H+ do ácido e vai formar água. Então, por isso que a gente fala que um aminoácido é um fótero. Por quê? Porque em meio ácido ele funciona como uma base. Em meio básico ele funciona como um ácido. Ele tem a capacidade para ser os dois? Tem. No neutro, ele tem a função tanto de ácido quanto
base. Mas em meio ácido ele funciona só como uma base. Em meio básico ele funciona só como um ácido. Então só acontece uma reação. Aqui eu tenho as duas. Eu tenho a base recebendo o cátion pelo par de elétron e eu tenho o cátion sendo atraído pelo par de elétron. Então eu tenho a função base e eu tenho a função ácida. Só que dependendo do meio, ele só vai exercer uma ou outra função. Tranquilo isso? Beleza? Professor, Oi. você quer falar primeiro? Eu ia perguntar quem é o professor aqui da orgânica. É o Márcio. Então, o Márcio vai falar mais sobre os caráteres ácido e base das substâncias orgânicas. Se ele já falou das hidroxilas, né, do C-OH, ele já falou do caráter ácido. Quando ele for falar de amônia, de amina, amida, ele vai falar mais sobre esse caráter, fica tranquilo. Mas dá para observar aqui usando o Bronsted, Lurie e o Lewis. Pode falar, né? Professor, duas dúvidas. Tem um nome para essa substância que é ácido e base ao mesmo tempo? Anfótero. Não, mas tipo, a primeira ali de cima também é um fótero? Sim, a gente fala que o aminoácido é anfótero porque ele tem função de base e tem função de ácido. Então, dependendo da função, ele vai exercer, né? No meio ácido, ele exerce a função de base. No meio básico, ele exerce a função de ácido. Então, ele é anfótero. Não, mas tem algum nome para substância formada em meio neutro ali em cima? Então, a gente chama isso aqui de autoionização. Né? Na autoionização, obrigatoriamente, ele tem a função anfótero, porque ele funciona como as duas coisas. Mas o jeito de descrever essa reação é a reação de autoionização. Uhum. E a outra dúvida é se o H+, que se associa com o NH2, é uma ligação dativa isso aí, não é? Ou não tem nada a ver? Isso é uma ligação dativa. É um Ah, par tá. de elétron daqui, né? Atraindo o H+. Então, ele vai receber o par de elétron e esse vai receber o par de elétron. É uma ligação covalente, mas como a origem são dois elétrons de um e zero do outro, é dativa. É que a gente não fica mais falando de ligação dativa, né? A FUVEST, depois de 8 anos que a Unicamp tomou essa decisão, a FUVEST também vai tomar a decisão de não usar mais o termo dativa. Provavelmente, nesse edital da FUVEST, não vai ter o termo dativa. Então, ele vai falar, os alunos precisam conhecer ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. E ele não vai separar a covalente em covalente comum e covalente dativa. Provavelmente isso aconteça esse ano. Então a gente vamos parar de falar de dativa porque ela vai desaparecer. Mas é uma dativa. É que dativa é um recurso didático, dativa não é um negócio real. Então esse é o nosso problema. Que assim, é fácil falar, estou compartilhando porque um empresta um e o outro empresta o outro, compartilha. Mas se um emprestar 2 e o outro não emprestar nada, também é compartilhamento. Né? Então, sei lá, você vai estudar com o seu amigo. Você tem o lápis e ele tem a borracha. Você empresta o lápis para ele, ele empresta a borracha para você, vocês estão compartilhando. Você vai estudar com o seu amigo. Você tem o lápis e a borracha e você empresta para o seu amigo, vocês estão compartilhando do mesmo jeito. Então, não importa se a origem é 1 ou 2,0, é um compartilhamento. Então, a dativa foi um recurso didático que eles usaram para ensinar a ligação covalente. Mas a ligação covalente, o conceito de ligação covalente é esse. Compartilhar um par de elétrons. Ninguém falou da origem. Não é um elemento compartilhar um elétron, o outro elemento compartilhar um elétron para formar um par de elétrons. Ligação covalente é um compartilhamento de pares de elétrons. Ponto. Da onde veio o elétron? Veio do A, veio do B, veio 2 do A e nenhum do B, veio um de cada, tanto faz. A ligação covalente é um compartilhamento de elétrons e acabou. Né? O Lewis que definiu ligação covalente. E ele definiu baseado no compartilhamento de pares de elétrons, sem falar de origem. Aí, como ficava meio confuso explicar, aí eles separaram em coordenada comum e coordenada dativa. Covalente comum e covalente dativa. Mas desencana desse negócio, não fica pensando nisso que
Compartilhou um par de elétron, é uma ligação covalente. Ó, aqui, está compartilhando um par de elétron? Tá, esse par de elétron é o que vai unir os dois. É uma ligação covalente. Pronto, acabou. Aqui, está compartilhando um par de elétron? Tá. É uma ligação covalente. Acabou. Beleza? Beleza, valeu, professor. Ah, imagina, ó, no último print eu tenho exatos 6 minutos para fazer a tarefa. Olha que beleza, né? Olha que maravilha. Roubar lanchinho de vocês. Ninguém precisa comer antes da aula de... Quem que é a próxima aula? Do Lucas, né? Ninguém precisa comer antes da aula do Lucas. A aula do Lucas é suave, vocês nem precisam de energia para conseguir fazer sinapse. Não é? Qual é a frente do Lucas? Eu nem... Eu sei que eles fizeram trocentas reuniões. Aqui ficava o Lucas, o Rosso de videochamada com a Tamira para definir. Eles fizeram uma zona, não fizeram? De tipo, o Lucas dá um pedaço da frente 1, depois a Tamira dá um pedaço da frente 1. Nossa, bagulho assim. Sim. Outro dia, uma vez a gente tava terminando de jantar e eles estavam em reunião. Eu fiquei escutando e falei, nossa, ainda bem que fica tranquilo, né, velho? Não precisa dessa bagunça toda. Mas é bacana, eles estão se dando bem. Eu acho que vocês têm, de verdade, desde que eu trabalho no Vetor, eu acho que esse é o melhor conjunto de matemática que vocês têm, viu? Não é puxando o saco da minha mulher que entrou esse ano, mas eu acho que é o conjunto mais conciso, assim, mais unido de matemática que já existiu no Vetor. Eu gosto bastante da configuração. Bom, vamos lá. Ó. Para a reação, quais espécies podem ser consideradas como base segundo o conceito de Bronsted-Lurey? Então, ó, aqui você tem o ânion acetato e o ácido fluorídrico. Aqui você tem o ácido acético e o fluoreto. Então, o que aconteceu aqui? Para essa reação acontecer, o H+ do ácido fluorídrico foi para o acetato. Então, esse cara recebeu o íon H+, Bronsted-Lurey. Então, a gente pensa no íon H+. Esse cara recebeu o íon H+, ele é uma base. E esse cara perdeu o íon H+. Então, ele é um ácido. O inverso. Para acontecer o inverso, esse cara perde o H+, e esse cara ganha o H+. Então, ó, bases vão ser os ânions, né? O ânion acetato no reagente e o ânion fluoreto no produto. Acetato e fluoreto, letra D de demônio. Beleza? Tranquilo? Suave esse? 2. Sabe-se que em água alguns ácidos são melhores doadores de prótons que outros, e algumas bases são melhores receptoras de prótons do que outros. Segundo Bronsted, por exemplo, o HCl é um bom doador de prótons e considerado um ácido forte. De acordo com Bronsted, podemos afirmar: quanto mais forte a base, mais forte é o seu ácido conjugado. Ao contrário, né? Se a base é forte, o ácido conjugado é fraco. Quanto mais forte o ácido, mais fraca a sua base conjugada. Beleza. Né? Letra B de Beelzebub. Gente, eu não vou ficar lendo as erradas para a gente tentar consumir o menos possível lá do seu lanchinho. Segundo o conceito de Bronsted-Lurey, ácido é toda substância que doa prótons, H+. Para uma base, a base é toda espécie que recebe prótons, H+, de um ácido. Considere as equações seguintes. De acordo com o conceito ácido-base do Bronsted-Lurey, é correto afirmar que a água comporta-se como ácido nas equações 1 e 1. Tá certo? Ixi, gente. Ave Maria. Tá errado aqui, ó. Tá faltando íon, tá vendo? Ó. No de vocês aí, na apostila de vocês também tá faltando? Sim. Melhor pular essa. Lição de casa. Alguém procura essa questão da PUC e a resposta já, né? Então depois vocês fazem, porque sem esses íons a gente vai ter que ficar adivinhando o que ele está falando. Aí vocês já procuram os dois. Os íons e a resposta. Se você não conseguir achar, me avisa, né? Me manda lá um WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Sem problema. Deixa eu dar mais um zoom aqui para conseguir descer.
Nitrogênio é um macronutriente importante para as plantas, sendo absorvido do solo, onde ele se encontra na forma de íons inorgânicos ou de compostos orgânicos. A forma usual para suprir a falta de nitrogênio no solo é recorrer ao emprego de adubos sintéticos. O quadro a seguir mostra de forma incompleta equações químicas que representam reações de preparação de alguns desses adubos. Gente, a amônia tem caráter básico. Toda vez que ela reagir com um ácido, então em 1, 2 e 4, ela vai formar um sal de amônio. Então o NH3 vai ceder um H para amônia e formar o NH4+. O H2SO4 vai precisar de 2 amônias, porque ele vai ceder 2H+. E o H3PO4 vai precisar de 3 amônias, porque ele vai ceder 3H+. E aí você consegue montar as reações. A amônia tem um caráter básico e o gás carbônico tem um caráter ácido. Mas aqui, né, para você montar a reação, não é muito simples. O que vai acontecer aqui no final das contas é que você vai usar 2 amônias com gás carbônico e vai acabar formando a ureia e água. Então aqui é a formação da ureia e da água. E na água ele vai formar o hidróxido de amônio, NH4OH. Escolha no quadro as situações que poderiam representar a preparação da ureia e do sulfato de amônio e escreva as equações químicas completas que representam essas preparações. Bom, o sulfato de amônio é fácil, é o ácido sulfúrico. E a ureia, então, vai ter que ser essa reação. Essa reação da formação da ureia não é uma reação muito simples. Não é uma reação que está no seu dia a dia. Posso apagar aqui? Espero que sim, né? Eu já estava lá na frente, vocês não iam conseguir tirar foto de qualquer jeito, né? Então, se você não conhecesse essa reação, se você nunca tivesse visto essa reação, provavelmente você não ia conseguir montar. A ureia é isso aqui. Então, cada NH3 perde um hidrogênio para se juntar com um oxigênio do CO2, formar água. Então, essa é a reação de formação da ureia. Beleza? Suave. Também pode ser feita com monóxido de carbono. Só que aqui produz gás hidrogênio, altamente explosivo. Então, gente, não é um negócio muito legal para você formar a ureia. O outro, ele pediu sulfato de amônio, né? Sulfato de amônio. A amônia vai reagir com ácido sulfúrico. 2 amônias vão reagir com ácido sulfúrico. E aí ele pergunta aqui quem que vai agir como ácido base de bronzo telúrico. Gente, a amônia vai receber o H+, então ela vai funcionar como base. E o H2SO4 vai fornecer o H+, ele vai funcionar como ácido de bronzo telúrico. Se ele me pedisse a base conjugada, para a gente definir bases conjugadas, aqui a gente ia ter que separar. A gente ia ter que escrever, na verdade, isso aqui na forma iônica. Você ia ter que escrever isso aqui na forma de... Aí você conseguiria dizer que o NH3 é uma base e isso aqui é o seu ácido conjugado. O H2SO4 é o ácido e isso aqui é a sua base conjugada. Tudo bem? Então aí a gente tem um parzinho de base e ácido conjugado, ácido e base conjugada. Beleza?
No composto, fica mais difícil de você enxergar quem é o ácido e a base conjugada. Tá? Não é tão simples de se enxergar quem é o ácido e a base conjugada. Tranquilo isso? Beleza? B. Considerando-se apenas o conceito de Bronsted-Lurey, somente uma reação do quadro não pode ser classificada como uma reação do tipo ácido-base. Qual ela é? O algarismo romano. É a 3, gente. É a reação da amônia com gás carbônico. Né? Então, ele não vai ceder e nem receber íons H+. Então, eu não consigo chamar o item 3 de reação ácido-base. Né? No 1, 2, 4 e 5, né, o composto vai fornecer H+ para a amônia e a amônia vai receber esse H+. Então, no 1, 2, 4 e 5, eu tenho reações do tipo Bronsted-Lurey. Partindo-se sempre de uma mesma quantidade de amônia, reagente limitante, alguns dos adubos sugeridos no quadro conteriam maior quantidade absoluta de nitrogênio. Comece por sim ou não e justifique sua resposta, considerando todos os sentimentos de reação 100%. Gente, para você justificar isso, você teria que montar todos os produtos e calcular a porcentagem em massa de nitrogênio e ver qual deles tem a maior porcentagem em massa. Fórmula percentual, sabe? O David já fez uma careta aqui de puta que trabalho. Então, eu ia ter que pegar lá o NH4NO3, o NH4,2 SO4, o N2H4CO, né? Daqui, todos eles, e calcular a fórmula percentual. Dica, olha lá o primeiro, ó. Quem que vai ter a maior porcentagem? Primeiro, porque tanto no cátion, no NH4+, quanto no ânion, o NO3-, você vai ter nitrogênio. Então, é o único caso que você tem nitrogênio tanto no cátion quanto no ânion. Então, a resposta você já sabe que é 1. A que tem a maior teor, né, a maior porcentagem de nitrogênio. Porque você tem nitrogênio presente no cátion e no ânion. Mas ele quer que justifique. Então, você vai ter que provar matematicamente. Você vai ter que calcular a porcentagem em massa de nitrogênio em todos os compostos, tá bom? Boa sorte aí para a sua lição de férias, que é calcular a porcentagem de nitrogênio, a porcentagem de massa de nitrogênio em todas elas. Considerando as seguintes equações químicas, segundo o critério de Lewis, a substância AlCl3 pode ser classificada como? Então aqui, ó, o AlCl3 vai receber um Cl-. Esse Cl- tem 4 pares de elétrons lá, ele vai usar os pares de elétrons para atrair o alumínio, que é um cátion. Então, aqui o AlCl- é atraído pelo par de elétron desse cara. Ele vai funcionar, então, como um ácido, né? Porque ele foi atraído pelo par de elétron. Aqui a mesma coisa, o NH3, a amônia, tem um parzinho de elétron que vai atrair o AlCl-. Ele também vai funcionar, então, como um ácido. Depois, se você não conseguir enxergar eu falando, tenta desenhar que você consegue ver isso aí. Se você não conseguir desenhar, me avisa, eu faço o desenho e te mando. E aqui, o AlCl3 vai ser atraído por... Vixe, gente. Aqui é uma tripa. Eu acho que está errado isso aqui. Porque você não vai fazer uma tripla ligação com O e vai... Ah, tá. Tá bom. Pode sim. Esse C perde um elétron, então o Cl rouba o elétron do C. Quer ver? Deixa eu desenhar. Posso apagar aqui para desenhar o que aconteceu? Vou desenhar o item 3. Olha lá, a Tamira acordou, vai abrir a porta, as cachorras vão ficar doidas, velho. Elas escutam a Tamira na cozinha, elas já ficam loucas aqui fora, porque a Tamira vai abrir a porta. Então, ó, o AlCl3 vai agir com o H3C, COCl. Bom, ó, o que vai acontecer aqui?
Olha que bizarro, hein? Vai ter uma quebra heterolítica aqui, ó. Esse Cl vai ficar com um elétron para formar o Cl-. E aqui um parzinho de elétron do O vai completar essa ligação. Então vai formar o C+, e uma tripla ligação. Vai ficar duas covalentes comuns do O com o C e uma da ativa do oxigênio com o C. Gente, da ativa de alguém que é mais eletronegativo para alguém que é menos eletronegativo, não, quase nunca acontece esse negócio. Bom, mas vamos lá. O que aconteceu aqui? Mesma pegada. Igualzinho. Esse Cl- usou um parzinho de elétron dele, que ele tem 4 pares de elétrons, para atrair esse negócio. Né? Então, em todos os casos, o AlCl3 foi atraído pelo par de elétron do cloro. Nos dois primeiros lá, né? No primeiro é o mais fácil de todos, né? Você já tinha só o cloro sozinho, e aí ele atraiu o par de elétron, foi atraído pelo par de elétron do cloro. Aqui a amônia, a gente tem, lembra para sempre, o resto da sua vida, que a amônia tem um parzinho de elétron sobrando, então ele vai ser atraído pelo par de elétron da amônia. E aqui o que aconteceu? Você teve uma reação onde o Cl-, né, foi formado, e esse AlCl3 foi atraído pelo par de elétron do Cl-. E aí ele formou um íon negativo e atraiu pelo cátion, né? Então aí aqui é só a formação de um composto iônico. Mas a pegada é a mesma. Em todos os casos, o AlCl3 foi atraído por um par de elétrons. Então, se ele é atraído por um par de elétrons, ele funciona como ácido. Então, ele vai funcionar como ácido nas 3 substâncias. Beleza? No primeiro e no segundo eu acho mais fácil de enxergar, no terceiro era mais chatinho. Precisou desenhar aí para ver o que aconteceu. Maravilha, gente? Crianças, é isso. Boas férias. Descansem nas férias, né? Não fiquem aí se matando, estudando as férias inteiras. Vocês precisam relaxar, vocês precisam descansar. Descansem nas férias, recuperem energia para a gente voltar com força total no segundo semestre. Tá bom? Precisando de mim, eu continuo disponível no WhatsApp, Facebook, Twitter e qualquer outra mídia social que vocês precisarem. Me mandem mensagens lá sem problema, tá bom? Não precisem ficar com vergonha. Eu tô lá no grupo, vocês pegam meu contato no grupo e me mandam uma mensagem no privado. Tranquilo? Beijos, boas férias, descansem e nos encontramos em agosto. Olha que delícia. Nossa, que maravilha, hein, gente? Tchau, Vânia. Obrigada, viu? Bom descanso para você também. Imagina, obrigado Tchau, você. professor. Obrigado. Boas férias, hein? Obrigado, David. David, te devo um pacote de bombom, hein? Não vou esquecer. Quando voltar ao presencial, você me lembra, eu levo na primeira. Obrigado, Isa. A Isabel me mandou uma mensagem aqui. Boas férias para você também, Isa. Descansem, gente, por favor, a coisa mais importante. Obrigado, Felipe. Descansem, de verdade. Façam qualquer outra coisa que não seja estudar, tá bom? Pelo menos 2 semanas. Depois, se você quiser começar a voltar para ter o ritmo de estudo, tudo bem. Mas, 2 semanas sem pegar a apostila. Tá joia? Beijão, gente. Até mais. Falou, professor. Obrigado, hein? É isso. Tchau, tchau. Tchau.